São Paulo. Olá, eu sou a Juvândia Moreira, nós estamos começando o Momento Bancário e hoje nós vamos falar sobre essa crise da água. Primeiro, nós temos mesmo uma crise da água? Qual é a real situação? O que a gente sabe sobre isso? O que nós, cidadãos comuns, ali podemos fazer? Né? De quem é essa responsabilidade? Né? Por que nós estamos passando por isso? Por que está faltando água na casa de um monte de gente, né? No prédio de um monte de gente? Né? E nós estamos vendo um racionamento, não estamos? O que a gente sabe sobre isso? Bom, como a água é um assunto muito importante e que a gente precisa saber, porque se vai faltar água na nossa casa, né? Agência bancária, eu tenho recebido e-mail de bancário dizendo que está faltando água em determinadas agências. Isso é um problema? Foi pontual? Não é pontual? Né? E para falar sobre isso, a gente tem aqui o geólogo Delmar Mates. Obrigado, professor. É assim mesmo que fala o seu nome? Exatamente. Obrigado. Prazer recebê-lo aqui. Bom, professor, todo mundo está falando sobre essa crise da água. Né? Aliás, está falando menos que deveria, né? Os meios de comunicação não estão falando corretamente sobre o real problema, mas a gente que está muito preocupado, e o cidadão lá que está faltando água na casa, está muito preocupado, quer saber o que está acontecendo. O que o senhor pode nos falar sobre isso? Nós estamos mesmo com um problema, tem uma crise aqui em São Paulo, é do estado de São Paulo, não é? É do Brasil inteiro? Eu acho que a crise se deve em parte à seca, mas não na maneira como está sendo colocada, que eu posso até expor melhor. Uhum. Mas é uma crise muito séria, muito profunda, e eu acho que o pior de tudo, não há transparência nas informações para a gente poder acompanhar o que realmente a população, a sociedade, o que está acontecendo. E o que está sendo feito, o que está sendo proposto, não atende o problema na sua verdadeira dimensão. Para mim, pessoalmente, me dá a impressão que nós estamos correndo para um abismo, entendeu? E o governo do estado diz assim, aumente a velocidade nesse abismo, em vez de tomar medidas para efetivamente evitar que nós chegamos nesse abismo. Então, quem faz a gestão? Quem é responsável pela gestão do abastecimento da água aqui no estado de São Paulo? Bom, só para o pessoal entender. A gestão é feita pelo governo do estado de São Paulo, na pessoa responsável do governador Geraldo Alckmin. A Sabesp é uma empresa do estado. A legislação de proteção dos mananciais, ela é uma empresa, tem interferência do município, mas fundamentalmente é uma legislação estadual. E toda a gestão do abastecimento é feita pelo estado. Os municípios podem fiscalizar e controlar, evidentemente, na sua parte, mas a responsabilidade, sem dúvida, é do estado. Certo. E professor, o que é? A gente tem ouvido falar que nós estamos usando já o volume morto. Né? O abastecimento de São Paulo está sendo feito já pelo volume morto. É por conta do baixo nível de água e dos principais reservatórios. Como é que funciona? O que é isso? O que significa? Para a gente entender, a população e os bancários entenderem bem o que significa. Essa iniciativa do governo do estado de retirar água abaixo do nível de captação normal do reservatório, que isso é conhecido como volume morto, nós tivemos o primeiro volume morto que já foi esgotado e agora nós estamos indo para o segundo. É uma medida que o governador tomou, assim como outras, para enfrentar essa situação de crise. E é uma medida extremamente, no meu modo de ver, isoladamente equivocada. Porque o que está acontecendo? Nós estamos gastando as últimas reservas que nós estamos. É a mesma coisa que se eu tiver um revólver, tenho uma única bala para me defender. E de cara, em primeiro momento, eu dou o tiro com essa bala, depois não tenho mais nada. Ou seja, acabando a água com o volume morto, nós não temos outro recurso de abastecimento. Então nós corremos o risco de entrar num colapso do sistema. Como é que isso pode? Isso vai depender das chuvas, evidentemente. Mas veja bem,
Se neste verão nós não tivermos chuvas torrenciais, um dilúvio, verdadeiro dilúvio, capaz de preencher os reservatórios, tanto a parte dos volumes mortos que vão ser esvaziados, como a condição normal, de tal modo que nós possamos chegar em abril e maio do ano que vem, que nós vamos entrar num outro período de verão, com capacidade, quando chove menos, nós temos que estar com os reservatórios preenchidos, né, no máximo a capacidade que for possível, para poder enfrentar a situação de escassez de chuva que normalmente acontece no inverno. Mas, professor, essa crise de água e essa redução dos níveis de água nos reservatórios não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. O governo do estado já tinha como saber disso antes? Isso já está pré-avisado, né? Há bastante tempo, como dizem. Dizem que desde 2004 essa informação já podia ser, já havia uma previsão de que isso iria acontecer. E foi feito alguma coisa, poderia ter sido feito alguma coisa para evitar? Presidente, essa é uma tal de crise anunciada, né? Se nós estamos hoje numa situação que nós chamamos de crise climática até global. Aqui no Brasil nós já temos manifestações da crise. Nós tivemos secas na Amazônia, nós tivemos chuvas abundantes na Amazônia. Hoje nós estamos numa seca no Nordeste. Nós sabemos que nós tivemos aquela famosa crise de abundância de chuvas na região do Rio de Janeiro. Nós tivemos chuvas catastróficas e ciclones em Santa Catarina e aqui em São Paulo também. E tivemos já, basicamente, nos últimos anos, 3 períodos de escassez. Nós tivemos uma escassez de 2001, nós tivemos uma escassez de 2004 e tivemos uma de 2007 e 2008. Todos os cientistas, os pesquisadores, vêm apontando nos últimos 20 anos que nós estamos numa situação de instabilidade climática. Isso tem demonstrado pelos eventos que eu acabei de relatar. Ou seja, nós temos períodos de chuvas intensas combinados com um período de escassez de estiagem. Então havia já indicações, havia já previsões e que mostravam que nós tínhamos que tomar providência para enfrentar uma situação chamada segurança hídrica. Não é concebível que o maior centro industrial e comercial do Brasil, que nós estamos aqui em São Paulo, junto com a região de Campinas, onde nós temos o maior número de indústria, uma população só na grande São Paulo de 20 milhões de habitantes, não tem uma política de segurança hídrica. Ou seja, fica sujeita a uma situação de escassez. Aliás... Em outras grandes cidades do mundo existe essa política? Todos os países trabalham para ter uma política de segurança hídrica. Aliás, eu queria até destacar, o governo federal, através da ANA, já anunciou que já deu alguns passos e está implementando uma política de segurança hídrica a nível nacional. Mas aqui nós teríamos que tomar um cuidado muito especial e eu queria só destacar uma coisa. Havia já uma situação anterior de crise onde a capacidade de fornecimento de água do sistema estava no limite. Isso significa que qualquer oscilação climática, em escassez, qualquer falta de chuva mais significativa, ia provocar uma crise como essa que estamos assistindo. Então, o governo do Estado, tinha todas as condições para tomar as medidas em tempo hábil. Então, já havia estudos que mostravam que essa situação iria acontecer por conta dessas oscilações. Isso, exatamente. E que medidas precisavam ser tomadas. Inclusive, professora, nós discutimos no Conselho da Cidade. A gente está fazendo até um grupo de trabalho, nós estamos fazendo uma discussão sobre a água. Preocupados, né? Todo mundo lá tem um conselho que tem participação dos vários segmentos da sociedade. Tem empresários, tem representação de trabalhadores, da sociedade civil, né? Do movimento social e das universidades.
nós estamos muito preocupados com esse problema, o quanto isso vai afetar a economia da nossa cidade, né? E, né, em especial aqui da nossa cidade, né? E também afetar a população. Então a gente tinha feito, estamos trabalhando para fazer uma carta aí aberta e cobrar algumas medidas, né, das áreas responsáveis, da Sabesp, do governo do estado, e como é que o município de São Paulo, como é que a gente, quanto sociedade civil, o que a gente pode fazer também. Então nós começamos um debate sobre essa questão, e um dos pontos levantados pelo Conselho é que a água é um bem público e que esse bem público hoje, esse interesse público está sendo submetido aos interesses privados, né? A Sabesp é uma empresa que tem colocações na Bolsa e que nos últimos 3 anos, se você olhar o comportamento da Sabesp, ela teve lucro, então ela não é uma empresa deficitária, teve lucro, portanto teria dinheiro para investir, né? Só que ela pegou 30% desse lucro e pagou os acionistas, né? Remunerou os acionistas. Quer dizer, acho que essa, né, é uma lógica ruim, porque é um bem público que está sendo negociado, né? E nós estamos submetendo o interesse público a uma lógica privada. Assim, você paga acionista, mas você não reinveste e não investe para evitar que essa crise aconteça e que a população fique tão desguarnecida de um bem que é tão fundamental, né? O senhor concorda com essa opinião de que nós tínhamos que reestatizar a Sabesp, tínhamos que tirar essa questão, a Sabesp dessa lógica de pagar acionista e não ter lucro né, não ter condição de reinvestir esse lucro para a população ficar não sujeita a ficar sem água, né? Não ficando sem água e sim protegida. Olha, Giovândia, eu concordo totalmente com esse diagnóstico, com essa situação descrita que você abordou, e posso até dar alguns dados para aprofundar mais essa questão. Essa decisão de transformar a Sabesp numa empresa que passa a operar de acordo com os moldes capitalistas, ela foi tomada em 2002, durante o governo Serra. E ela foi acompanhada de outras medidas privatizantes. Vamos pegar um exemplo. A receita bruta da Sabesp no ano de 2012 foi de 9 bilhões de reais. Desses 9 bilhões, 4 bilhões ela recebe do tratamento de esgoto que ela não faz. Quer dizer, a receita dela vem pela venda da água e junto na conta, que cada um pode ver na sua conta de água, está ali também o tratamento de esgoto que não é feito. A gente paga para uma coisa que não acontece. Isso. Aliás, isso qualquer empresa, e já que ela está nos moldes, vamos dizer, empresariais, qualquer empresa que cobra uma coisa que não executa, o que acontece? Certo? Então, ela teve um lucro de em torno bruto, realmente, de 2 bilhões, e ela também mudou o seu perfil. Hoje é uma empresa que passou a prestar serviço de drenagem, na parte de resíduos sólidos, passou limpeza urbana, em energia, e mais, quer dizer, saiu do seu perfil, que é preocupação para atender a população na água, que é seu principal objeto, pela sua importância, como você colocou muito bem, e ela também se associa com outras empresas internacionais, faz tipo de associações empresariais. Então ela sai, inclusive, da esfera do seu perfil propriamente dito. Isto é a raiz dessa causa, dessa crise toda, porque ela passou a se preocupar com a lucratividade que ela ganha pelo volume de água, e tem outros fatores decorrentes que são responsáveis por essa crise, causado por essa decisão e essa orientação que a Sabesp tomou. Professor, nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta para continuar falando aí sobre o problema da crise da água aqui no estado de São Paulo e o que está sendo feito, o que tem que ser feito, enfim. Então, depois do intervalo a gente retorna.
sindicato promove campanha de arrecadação de brinquedos para o Natal. Eles serão doados a crianças carentes, atendidas por entidades assistenciais. Quem quiser participar poderá entregar a doação a um representante sindical no local de trabalho, na sede da entidade ou nas subsedes do sindicato. Serão aceitos brinquedos novos ou em boas condições. As doações podem ser feitas até o dia 19 de dezembro. Participe! Estamos de volta no Momento Bancário, falando sobre a crise da água. E nós estamos aqui com o nosso convidado hoje, o professor, geólogo Delmar Mates, e ele estava nos falando que, de fato, nós estamos com a crise, né, de água, de abastecimento de água aqui no estado de São Paulo. Estava falando dessa questão climática, das alterações, já nos falou da falta de investimento que o governo do estado, que é a Sabesp, da Sabesp nesses últimos anos, que isso é uma crise anunciada. E aí eu pergunto, agora nós vamos voltar para falar também sobre as soluções, né? O que é... primeiro, a gente também discutiu isso no Conselho, e esse é o grande problema, na minha opinião, é a falta de transparência, né, da Sabesp, do governo do estado, para dizer para a população qual é a real situação, o que está acontecendo e quais são as soluções que o governo está tomando e se essas soluções são adequadas. Queria também que o senhor falasse, porque ele faz toma algumas medidas, não diz o tamanho do problema para a população, mas tomou algumas medidas, que é a história do bônus. Primeiro ia fazer racionamento, ia punir, né? Aí, em vez de punir, resolveu premiar. E se essas soluções que o governo tomou são adequadas, e que soluções o senhor acha que são adequadas para enfrentar aqui esse problema da falta d'água, porque de fato, né, a gente vê que que esse problema muda de acordo, inclusive, com os bairros, né? Você tem amigos que moram em bairros que às vezes passam 4 dias sem água. Tem gente que volta 3 dias sem água. Isso tem diferença de bairro para bairro, tem a ver com a altura, né? Se o lugar é mais alto, se não é. O que o senhor pode nos dizer sobre isso? Eu acho, Giovândia, que nós temos que enfrentar isso com 2 blocos de soluções. Uma são soluções mais de fundo, de longo prazo. Sim. Soluções que envolvem uma mudança na política que a Sabesp vem aplicando nesses últimos anos. Nós já comentamos, uma das soluções é acabar com essa gestão privatizante. Essa lógica privatista, reestatizar, a gente diz que é reestatizar a Sabesp. Isso, transformar ela numa empresa efetivamente pública, voltada para o interesse público. Voltada para o interesse de abastecimento, né, de água da cidade. Mas tem mais dois grandes blocos de soluções. Primeiro, e estão na base da crise que nós estamos enfrentando. Em primeiro lugar, a política que foi adotada pelo governo do estado e a Sabesp nesses últimos anos foi sempre buscar água em bacias vizinhas mais distantes. Então, o próprio sistema Cantareira foi dentro dessa lógica. Em vez isso custa obra, custa caro, e agora as propostas que eu até posso comentar em seguida que o governo do estado está apresentando estão dentro dessa lógica. Por que isso? O que deve ser feito no lugar? Porque os nossos mananciais, nós temos o manancial Guarapiranga, nós temos a Billings, nós temos o próprio Cantareira e outros, eles estão num processo de degradação violenta, por desmatamento, por urbanização, por atividades industriais, falta de tratamento de esgoto, aí vai um elenco de problemas que foram sempre abandonados. O governo do estado, na verdade, ele é responsável e estimula essa degradação. Por exemplo, ele implantou o Rodoanel. O Rodoanel é uma obra que estimula a urbanização, a ocupação na área, são áreas que produzem água, tá certo? Vamos pegar outro exemplo, a Billings. A Billings, aliás, que tem um volume de água equivalente ao Cantareira, mas tem uma péssima qualidade de água e vem sofrendo problemas dessa qualidade
por urbanização, por sistema de bombeamento. Isso a luta já é muito antiga. E o desmatamento, quer dizer, a falta da cobertura vegetal original, ela promove uma degradação e uma deterioração na quantidade e da qualidade da água. Então nós precisamos fazer uma política de preservar e recuperar os mananciais. O próprio Cantareira, agora eu acabei de ver uma discussão sobre o manejo, que tem uma APA que está sendo proposta por a região toda das bacias do Cantareira. Olha, o Cantareira está com quase 80% da área desmatada. E tem outras atividades industriais, urbanas, que também prejudicam a quantidade e qualidade da água. Segundo bloco de questão, é inadmissível que numa cidade como São Paulo não se aplique o que se chama de gestão de demanda. O que é isso? Hoje nós temos já tecnologias para diminuir a quantidade de água que nós gastamos no vaso sanitário, de aproveitar a água da torneira que nós usamos para ser usada no vaso, para fazer o que se chama de reuso não potável. Não potável. Ou seja, você pegar o esgoto, tratar e usar para fins que não seja para consumo da população prioritariamente, como, por exemplo, irrigar para processos industriais, esfriamento de caldeiras, lavagem de piso, lavagem de automóvel, etc, etc. Nós estamos no período medieval. E por que a Sabesp não se interessou de fazer isso? Porque aí vem a lucratividade, porque isso tudo... Isso ia gastar, né? Quer dizer, seria investimento... E é complexo, é difícil. Numa lógica não capitalista, seria um investimento no bem público para a população. Porque aí você tem que... Na lógica capitalista seria um gasto, né? Gasto e difícil de fazer. Lucro. Porque é mais fácil você captar água, tratar, tá certo? Distribuir e vender e cobrar dos usuários do que fazer tudo isso. Isso é uma coisa difícil, complexa. Você tem que tratar com pessoas, tem que tratar com a sociedade organizada. Então isso é a causa mais profunda da crise. Mas isso são medidas que agora não é uma medida a curto prazo, né? E tem que fazer... É uma medida, digamos que médio e longo prazo. Você está fazendo, mas o resultado disso agora, né? Sim. Vai aparecer em médio e longo prazo. Isso. Então você tem medidas de médio e longo prazo, e o que pode fazer de curto prazo? Bom, aí eu estou totalmente de acordo com a proposta que foi discutida, que você comentou no Conselho da Cidade. Nós temos que implantar efetivamente um plano de contingência. Sim. Mas é um plano de contingência baseado na mobilização e organização da sociedade. Com sindicatos, com associações, tá certo? Chamar a população e dizer, olha, esse é o problema, tá certo? E admitir, por exemplo, nós temos que criar alternativas emergenciais de novas fontes de água. Tem muitas fontes aí na cidade, prédios estão captando, tá certo? Então nós temos que fazer um levantamento e ver, nós temos que furar poços artesianos para os equipamentos prioritários, escolas, creches, hospitais, né? Isso tem que dar um atendimento especial. Nós temos que trabalhar com medidas para segurar ao máximo a pouca água que nós temos. E essas medidas... Captação de água da chuva também, Captação né? de água das chuvas, um conjunto de medidas emergenciais de curto prazo que precisam ser implementadas e, ao mesmo tempo, começar a discutir condições com a população para mudar essa política que foi desastrosa, que foi implantada. As duas coisas precisam ser feitas ao mesmo tempo, né? Isso. E uma coisa, professor, você falou assim, a gente discutiu isso no Conselho também, e você está falando que medidas mais emergenciais. Para a população fazer troca, por exemplo, da descarga, para aquela que você tem o jato mais forte, o mais fraco, né? Equipamentos que, por exemplo, captem água da chuva, tudo isso tem um custo, né? Uma coisa que a gente discutiu é que o governo tinha que fazer incentivos, uma política de incentivos, dar isenção fiscal para esse tipo de equipamentos. Financiamento. Né? Financiamento. Com juros subsidiados. Para esse tipo de equipamento. Para que a população, para estimular a população a tomar essa medida e também para que a população tenha condição de fazer, né?
tem a condição de fazer essa medida, porque agora a conta não pode ficar para a população. Vai ser sacrificada com falta de água e vai ser sacrificada financeiramente, tendo que se virar para buscar alternativa de reuso de água, né? Então, se me permite, Giovanni, eu acho que é uma questão que merece um destaque. Você colocou muito bem essa questão toda do plano de contingência, mas o governo do Estado não implantou esse plano até agora. Até porque até agora ele não disse que nós estamos numa crise da água, né? Ele vem naquela linha que eu vou dizer, mas tem uma medida que o governo chamou de emergencial. Aliás, ele foi pedir dinheiro emprestado e apoio da presidente Dilma. Mas nas medidas que ele está propondo, uma que é gravíssima, que é fazer o tratamento de esgoto para fins potáveis. Isso, eu acho que isso é uma coisa ruim. Isso aí é perigosíssimo. Isso é uma coisa que a população tem dúvida. Então, não é a não potável. A não potável, que eu acabei de dizer, não é para beber, não é para fins nobres. A potável, o que eles pretendem fazer? É pegar o esgoto, levar para uma estação de tratamento e em seguida lançar esse esgoto no Guarapiranga no primeiro momento, a primeira estação, e esse esgoto no Guarapiranga, depois ele capta para fazer o tratamento normal. Qual é a crítica que todos os especialistas fazem? Primeiro, não se pode pegar, é perigoso, é arriscado, pegar o esgoto urbano. Uma coisa é pegar o esgoto exclusivamente doméstico. Mas o que nós vamos pegar é urbano, tem de tudo. Tem efluente industrial, tem doméstico, tem uma variedade. Aí você trata esse esgoto e lança no manancial, que é o Guarapiranga, que já está poluído e contaminado, e está se gastando uma nota preta para tratar essa água do Guarapiranga para torná-la potável. Então, por isso que às vezes a gente abre a torneira e sai aquela água branca, parecendo excesso de cloro. A cor desse caneco aqui, ela sai branca, meio cremosa. É excesso de cloro isso aí? Normalmente é excesso de cloro, acredito que sim. Pois é, mas o problema é que o tratamento, esse sistema tem um custo. E não é pouco. Quem vai pagar esse custo, com certeza, vai ser a população. Então a água vai subir, o preço da água vai subir. Vai ficar escassa e ainda muito mais cara. E quem é que vai sofrer as consequências disso, nós sabemos já. É a população de baixa renda, como sempre, é a mais prejudicada. Então, do ponto de vista do custo, e do ponto de vista da saúde pública e do ponto de vista ambiental, porque jogar mais água nessa condição no Guarapiranga, que já está com a qualidade ruim, não dá para aceitar. Então, esse projeto, como está, veja bem, se tivesse feito o tratamento de esgoto, que é vergonhoso na cidade, embora cobrado, como disse, mas não executado, nós teríamos até um esgoto, vamos chamar assim, em condição melhor, para você ter, no mínimo, fins não potáveis. Mas agora que é pegar esse esgoto nessas condições, para transformá-lo em potável, tem um custo muito elevado e é duvidoso, segundo especialistas, a qualidade dessa água que será fornecida. Para a população, né? Isso é bem assustador, né? Bom, professor, tem uma informação que às vezes eu ouço dizer que é um número grave aqui em São Paulo, e às vezes eu ouço dizer que esse desperdício, essa perda que tem da água antes de chegar na casa das pessoas, que dizem que é da ordem de 30%. Eu queria te perguntar, é isso mesmo? Isso é muito alto? Que parece bem alta, né? Não sei se eu não entendo bem disso, né? Não comparei com outros países, mas parece bem alta essa perda de 30%. Que tem a ver com os canos velhos, né? Com falta de manutenção, que me parece muito grave. A gente está numa crise e ainda tem um desperdício desse da água. Segundo outros especialistas, ela é muito acima de 30%. Existe uma certa... Eu tenho visto com vários especialistas da área que demonstram uma desconfiança
às vezes, nos índices que são fornecidos pela Sabesp. Agora, esse 30%, e possivelmente seja mais, envolve a chamada perda física e a perda não faturada. Porque tem uma parte dessa água aí que eles contabilizam, aqui eles faturam, né? E então, a perda física, que é a mais grave, ela, assim mesmo, eu acho que pelas condições econômicas da empresa Sabesp, ou seja, o que ela arrecada, o que é a importância que tem toda essa região da Grande São Paulo e de Campinas, do ponto de vista econômico, eu acho que não é aceitável essas perdas. E isso tem um custo e um prejuízo enorme, porque é uma água que é desperdiçada, vamos chamar, né? Estou falando mais aqui no caso da perda física. E a Sabesp, agora, com essa crise, tomou a iniciativa de agilizar medidas também que eles chamam de caráter emergencial para tentar reduzir essa perda. Mas veja bem, isso é um programa que tem que ser implementado de forma permanente. Sim. E tem um custo também elevado, não é fácil. Não é fácil você reduzir perda. É complexo, aparentemente parece que é simples, mas não é. Mas tem que ser feito e é importante e tem que ser cobrado da empresa pela população. Eu acho que tem que dar transparência ao assunto, exatamente para que a população também possa fazer sua parte nessa crise toda, né? Já que a Sabesp não fez a parte deles, né? Já que entramos numa lógica privatista desses recursos, agora a população vai ter que fazer parte desse plano de contingência, né? Nós temos que fazer parte, economizar água o máximo possível, né? E contribuir aí para, né, nesse plano de contingência, para que a gente não fique sem água de vez, né? E o plano, acho que até tem que admitir possibilidade, com o agravamento da crise, da decretação do estado de calamidade pública ou do estado de emergência. Para o governo, as autoridades, inclusive municipais, que nessa altura do campeonato, vão ter que entrar nessa jogada para valer. Já tem município que está decretando, né? Tem município. E porque dá condições para os poderes públicos tomarem iniciativa sem parar pelo processo de licitatório, né, de concorrência decretada. E a base, eu acho que para organizar essa grande mobilização popular, um dos órgãos fundamentais, eu acho que tem que ser os municípios. Bom, professor, nós estamos chegando ao final aqui do nosso programa. Queria agradecer muito as suas explicações, a sua participação aqui. Dizer que esse é um dos primeiros programas que nós estamos fazendo, mas a gente, inclusive, já usou entrevista sua na nossa folha bancária, e a gente vai continuar falando sobre a água, falando sobre a crise da água, porque, obviamente, né, interessa muito a população, os bancários, não só os bancários, mas a população como um todo, né? E a gente tem que acompanhar, cobrar as medidas do governo, do Estado, da Sabesp, de quem de direito, e contribuir com a nossa parte também, fazendo, né, economizando e dando a nossa contribuição. Então, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, muito obrigada aí por todos os esclarecimentos que você nos deu, né? E convidá-lo, né, a voltar sempre para nos ajudar aqui nesse debate. Eu queria aproveitar para cumprimentar o sindicato aí, a pessoa da nossa presidente, pela essa iniciativa e outras que vem sendo tomada pelo sindicato em problemas da realidade brasileira, e esse gravíssimo. Eu acho que, por ser um problema que não interessa os bancários, interessa a população de São Paulo e do país. Então, acho que vocês estão de parabéns e quero que vocês continuem nessa orientação. Obrigada, professor. Agradeço aí a participação de vocês todos e até o próximo Momento Bancário.